O Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos. Boa tarde a todos. Estamos aqui para fazer mais um estudo, pelo Grupo Espírita Amadeu Ferretti, aqui pelo canal do YouTube. E para a gente iniciar, convido a todos a fazer uma prece, para a gente buscar essa harmonização aí, que está iniciando o nosso estudo. Então, buscamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, e assim agradecemos por mais esse momento, por mais essa oportunidade de estar buscando esse aprendizado. Agradecemos por sempre estar conosco, amigo Jesus, nos guiando, nos orientando. E pedimos que continue presente em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Bem, o tema do estudo, que a gente vai estar aqui abordando, é a origem e natureza dos espíritos. Estou olhando assim para baixo porque é aqui que eu coloquei aqui o materialzinho que eu preparei, E a gente vai dar início. Não é um tema, meio complicado, mas consegui achar algumas literaturas espíritas que falam sobre ele, então a gente vai estar trazendo aí algumas informações, acerca desse tema, que o tema é origem e natureza dos espíritos. Ele está lá no Livro dos Espíritos, da questão 76 a 83. Só que, como complemento, a gente acaba buscando outras literaturas, da doutrina espírita, e para estar complementando essas informações trazidas no Livro dos Espíritos, que realmente tem bastante coisa, porém não é um tema tão simples assim. Vamos lá então, para a gente iniciar. A gente vai lá na questão 76 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta, que definição se pode dar aos espíritos? E essa é a primeira pergunta, até mesmo desse item lá do Livro dos Espíritos, que fala sobre origem e natureza. E a espiritualidade, ela vem nos dizendo o seguinte: pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Ou seja, quando ele coloca essa questão essa definição que se pode dar aos espíritos, e os espíritos colocam que são seres o quê? Inteligentes da criação, povoam o nosso universo, fora do mundo material e dentro do mundo material, que é a condição que a gente está nesse momento, aqui como encarnado. Tem uma notazinha de Kardec que diz o seguinte, que a palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. Então aqui, quando Kardec coloca isso, a gente vai ainda esmiuçar, em relação ao elemento inteligente do universo e a questão das individualidades dos seres extracorpóreos. No caso, esses seres extracorpóreos são quem? Os espíritos, na condição de desencarnado. E continuando, para a gente estar aí entrando, trazendo essa informação do princípio inteligente, na questão 79, Kardec pergunta, ele faz uma pergunta, só que ele faz uma abordagem antes. Ele comenta que há dois elementos gerais no universo,
Ele coloca aqui o elemento inteligente e o elemento material. São os dois elementos gerais do universo, que compõem, né, o universo. E entre eles aí está quem? Está Deus, né, que é o criador desses elementos. Então, o que ele pergunta? Né? Pode-se dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente? E a espiritualidade responde que, evidentemente, né, os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. Que corpos são esses? Esse corpo material que a gente vem na Terra aqui e encarna nele, né? Então, quando ele falar de princípio material, é tudo referente à questão da matéria, tudo que vai derivando desse princípio material. Toda a matéria que está no universo, ela tem a sua origem ali nesse princípio material. E os espíritos são o quê? A individualização do princípio inteligente. E a gente vai trazer aqui, né, melhor o que seria esse princípio inteligente. Bem, lá na questão 81, ele faz a seguinte pergunta: os espíritos se formam espontaneamente ou procedem um dos outros? Nenhum dos dois, né? Porque Deus cria os espíritos, como todas as outras criaturas, pela sua vontade. E ele coloca aqui, né, os espíritos trazem uma informação bastante interessante e de grande relevância. Por quê? A gente acaba batendo muito, querendo saber a origem, querendo saber sempre o motivo, né? Querendo saber a causa das questões, das coisas. E os espíritos colocam aqui nessa resposta, que a origem do espírito em si, né? Quando Kardec pergunta, os espíritos se formam espontâneo ou procede dos outros? Ele coloca que vem de Deus, Deus cria os espíritos, mas a origem dele ainda é o quê? Um mistério. E lá na pergunta 79, né, ele também coloca o seguinte, que a formação ali do espírito, né, o modo por que essa formação se operou é o quê? É totalmente desconhecido. Então a gente observa que a gente não vai ter uma resposta específica quando a gente fala da formação, da origem dos espíritos. Porque a orientação mesmo da espiritualidade isso é um mistério. Isso aí, a gente nem tem condições de entender isso na situação que a gente está. E eles mesmos colocam que isso ainda é um mistério. E isso é desconhecido. Então a gente vai, quando a gente fala sobre o princípio inteligente, né, ou o princípio espiritual, a gente vai ter o seguinte: lá na Gênese, Kardec ele pontua que o princípio inteligente é o elemento primitivo espiritual, cuja natureza desconhecemos. É suscetível de elaboração e desenvolvimento evolutivo. Ou seja, ele necessita de desenvolvimento evolutivo. É um princípio ainda numa condição bem, né, um princípio inteligente. É um elemento bem primitivo, né, que necessita de quê? Desse desenvolvimento evolutivo para a formação de individualidades inteligentes em união com a matéria. Ou seja, quando ele coloca essa parte, né, dessas necessidades do desenvolvimento evolutivo para a formação de individualidade inteligente, essas individualidades, na verdade, são os espíritos. Então, para quê? E essa necessidade desse processo evolutivo do princípio inteligente,
ela é totalmente necessária para depois que esse espírito, quando ele se individualize, né, a partir do princípio inteligente, ele consiga ter a união com a matéria, na condição que a gente está aqui. Né? Vamos esmiuçar isso um pouco mais para a gente buscar um entendimento melhor, né, sobre esse princípio inteligente. No livro Espiritismo, tudo que você precisa saber, do Richard Simonetti, é um livro de perguntas e respostas, mas bastante interessante porque a gente está estudando, porque ele faz a seguinte pergunta, né? Tem a seguinte pergunta: como nascem os espíritos? Ou seja, a gente já viu essa pergunta aqui, né? Não dessa forma, mas no livro dos Espíritos coloca perguntando sobre a origem, né? De como é formado, né? Mas olha a resposta que tem nesse livro aqui do Richard Simonetti. Questões dessa natureza são inabordáveis para a frágil inteligência humana. Não obstante, sabemos que o espírito não é criado num átimo, instantaneamente, no momento da concepção, como sugere a teoria ortodoxa. Ou seja, a gente já sabe, a gente já tem o conhecimento que o espírito ele não é criado ali na concepção, né? De forma instantânea, né? Ocorreu a concepção, o espírito, apareceu um espírito ali de forma instantânea e está vindo, né, para encarnar ali de alguma forma na matéria. Ele é bem categórico quando ele coloca o seguinte: questões dessa natureza são inabordáveis à frágil inteligência humana. A gente já tem conhecimento, né, um conhecimento aí satisfatório para entender o mecanismo da questão dos espíritos. Quando a gente observa que né, os espíritos trazem lá no livro dos Espíritos que o princípio inteligente ele passa por um processo até se individualizar como espírito. Então isso para a gente já nos traz um esclarecimento legal, né? Mas a gente aqui nessa curiosidade nossa, né, e estamos falando do Livro dos Espíritos, né, lá de trás, 1864, 1860, por volta daquele período, já tem bastante tempo isso, né, já tinha essas curiosidades. E a tendência é isso realmente vir a cada vez mais forte, trazendo, mas no decorrer da nossa maturidade espiritual, a gente vai conseguindo ter um entendimento melhor, ou até mesmo às vezes um entendimento de que não seja tão necessário a gente buscar esse tipo de informação, que a gente se volte mais para outras questões, né? Se os espíritos falam que isso seria um mistério, né? Mas ainda nós, na nossa condição ainda imatura como espírito, a gente ainda fica às voltas ainda com determinados pontos ali, né? Que às vezes pode ser que não acrescente nada, né, na proposta da nossa caminhada, que é estar melhorando como espírito, como ser, né? Mas a gente vai seguindo. Lá no Livro dos Espíritos, né, o Kardec só trazendo, esmiuçando um pouco mais essa questão do princípio inteligente, Kardec pergunta o que é o espírito. E a gente tem qual é a resposta que a gente tem? O princípio inteligente do universo. E a gente observa que quando ele coloca aqui princípio inteligente do universo, ele traz uma concepção de seres o quê? Inteligentes, né? Porque lá na questão 1, que ele pergunta aqui a Deus, ele coloca que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Se Deus é a inteligência suprema, então existe uma inteligência o quê? Que está abaixo dele, que são as criaturas. Nós, partindo da onde? Do princípio inteligente. Então, o princípio inteligente, como Kardec falou lá no livro da Gênese, que seria um elemento, né, primitivo espiritual, é um elemento espiritual, sendo que bem primitivo, ele ainda tem uma série de condições a estar passando
para alcançar, para se individualizar como espírito. Então aqui, né, nessa questão 23, lá no início lá do Livro dos Espíritos, já a espiritualidade já coloca isso, já traz esse esclarecimento para a gente, que o espírito nada mais é que o princípio inteligente do universo. E continuando lá no livro da Gênese, sobre essa questão do princípio inteligente, do princípio espiritual, Kardec coloca o seguinte, que esse princípio inteligente, distinto do princípio material, né? A gente tem princípio material, princípio inteligente, são coisas totalmente distintas. O princípio material é voltado para originar as questões da matéria, voltado para as questões da matéria. E o princípio inteligente, ele no final das contas, ele se individualiza no espírito, que é a condição que a gente nos torna o quê? Imortais. Nossa caminhada, ela nunca vai acabar, como seres imortais, como espíritos que nós somos. Então, continuando aqui, ele coloca que o princípio inteligente, distinto do princípio material, se individualiza e se elabora, passando pelos diversos graus de animalidade. É aí que a alma se ensaia para a vida e desenvolve, pelo exercício suas primeiras faculdades. Então tem um ponto aqui bastante interessante, né, que ele coloca. Se individualiza e se elabora, passando pelos diversos graus da animalidade. O que ele quer dizer com isso? Que o princípio inteligente, e a gente vai estar esmiuçando um pouquinho também sobre isso, ele tem a necessidade, né, de passar por um processo em diversas condições da matéria aqui na Terra, né? E aqui ele coloca diversos graus de animalidade. Então a gente vai observar que ele tem esse princípio inteligente, ele passa por essas condições. Vai o quê? Se elaborando até conseguir se individualizar na condição de espírito e encarnar no homem. É até que ele coloca nesse segundo ponto aqui, que é aí que a alma se ensaia para a vida e se desenvolve. No livro Mundo Maior, né, André Luiz, ele pontua, né, sobre essa questão do princípio espiritual. Olha a forma que André Luiz já traz essa abordagem. Ele coloca que o princípio espiritual, ele desde o obscuro momento da criação, caminha sem demora para frente, afasta-se do leito oceânico, atinge a superfície atingiu, né? Afastou-se do leito oceânico, atingiu a superfície das águas protetoras, moveu-se sem direção à lama das margens, abateu-se no charco. Então aqui, ele diz que o princípio espiritual, ele caminha sem demora, sempre para frente, ele vai indo, né, nesse processo dele de individualização. Porém, aqui ele descreve, a forma dele caminhar, ele descreve nada mais que todo o processo evolutivo do planeta Terra, na criação do planeta Terra, na criação dos seres vivos. Quando ele coloca que afastou-se do leito, né, oceânico, atingiu a superfície das águas protetoras, moveu-se em direção à lama. Esse aqui é o processo de evolução dos seres, né? Se a gente for buscar qualquer literatura aí voltada para a evolução dos seres vivos, a gente vai ter esse movimento aqui, né? Então, o que ele caracteriza? Que esse princípio espiritual, quando ele vai caminhando, ele está passando por um processo de maturação, um processo, né, de elaboração, né, para se tornar esse espírito. E ele necessita, e a gente vai entender, quando André Luiz coloca, né, a gente vai entender que ele necessita estar passando por esses estágios aqui. Até porque André Luiz, né,
ele traz um termo, né, que o princípio inteligente ele vai estagiando, né, nos reinos, e a gente vai entender isso aqui, né, sobre essa questão dos reinos, né, dos 3 reinos aqui do planeta Terra. A gente já vai chegar nisso. Só que André Luiz traz esse termo, né, no sentido de estagiar nessa condição. Então ele, né, no livro Caminho da Luz, complementando essa questão do André Luiz, né, que ele traz, no livro Caminho da Luz, Emmanuel fala o seguinte: as formas de todos os reinos da natureza terrestre foram estudadas e previstas sob a orientação do Cristo. Ou seja, tudo que a gente tem aqui, ele não veio por conta do acaso. Se a gente tem aqui, né, essa questão, quando ele menciona os reinos na natureza, ele está falando de quê? Reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino nominal. Então, esses reinos, eles foram estudados, né, e previstos sob a orientação de quem? De Jesus. Jesus atuou diretamente aqui na criação do planeta. Então, tudo isso foi trazido, né, foi estudado e colocado para essa condição. Então, né, Jesus coordenou diretamente esses trabalhos. E onde ele coloca o seguinte: a Terra lhes continha os germes que aguardavam um momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregaram desde que cessou a atuação da força que os mantinha afastados e formaram os germes de todos os seres vivos. Ou seja, no momento correto, né, que a Terra se encontrava, que foi favorável a esse desenvolvimento dos seres vivos, a esse início. Então isso começou todo esse processo. E junto com eles, a gente teve ali o quê? O princípio inteligente caminhando, acompanhando esse processo junto com essa evolução material aqui no planeta Terra, onde a gente nota o quê? Que o princípio material e o princípio inteligente, eles caminham junto o tempo todo. Cada espécie foi aparecendo à medida que o globo adquiria as condições necessárias para a sua existência. O princípio, né, inteligente se individualiza lentamente por um processo de elaboração das formas inferiores da Terra, a fim de atingir gradativamente a humanidade. Essa informação a gente tem lá no livro A Evolução da Alma, que é bastante interessante. Aqui esmiuça até um pouquinho mais, trazendo de forma clara, né, e mais objetiva em relação a essa questão da individualização do princípio inteligente, né? E ele coloca que, né, o princípio inteligente se individualiza lentamente por um processo de elaboração das formas inferiores da natureza, a fim de atingir gradativamente a humanidade. E que condições são essas, né? Que condições são essas, né, que o princípio inteligente ele vai estagiando, ele vai, né, passando por esse processo? Como é que seria isso? Né, nesse mesmo livro, A Evolução da Alma, ele ainda traz o seguinte: esses inúmeros avatares em milhares de organismos diferentes devem dotar, no caso, o princípio inteligente de todas as forças que lhe hajam de servir mais tarde. Então a gente está falando, né, esses inúmeros avatares, eles estão no reino mineral, né, que a gente tem ali as rochas, no reino vegetal, que a gente tem toda essa quase infinita diversidade, né, da flora, que a gente tem aí essa imensa variedade de vegetais. E a gente tem ali o reino animal também, mas o reino animal é ainda mais diversificado. Nós temos ali
né, os seres invertebrados, os vertebrados, nós temos aqueles microscópicos, então inúmeros seres onde é necessário, né, o princípio inteligente, ele está passando nesses reinos, nesses grupos, buscando o quê? Como está aqui no livro A Evolução da Alma, né, as forças que disserão que hajam de servir mais tarde, quando a gente estiver nessa condição como homem, né, no corpo hominal. Eles têm por objeto desenvolver o envoltório fluídico, dar-lhe a necessária plasticidade, fixando nele as leis cada vez mais complexas que regem as formas vivas, criando-lhes um tesouro mediante o qual possam um dia manipular a matéria, de modo inconsciente, para que o espírito possa operar sem entrave nos liames terrestres. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Que a necessidade desses estágios em cada reino desses, né, nesses reinos, ele vai o quê? Fixando as leis cada vez mais complexas que regem as formas vivas. Então a gente vai ver aqui, esmiuçando um pouquinho mais isso, como que esses reinos, eles nos ajudam nesse processo evolutivo, até nós nos tornarmos a condição de espírito, né? Como ele ajuda o princípio inteligente nesse processo? Porque aqui ele começa desde o reino mineral até o reino animal, até chegar nessa condição, né, pra gente, que nos dá a condição de encarnar como homem. Mas ele tem essa necessidade, ele começa do menos complexo até o mais complexo. Então ele tem essa necessidade de passar por esses estágios todos. E a gente tem, né, Leon Denis, ele coloca que o espírito, ele dorme no mineral, agita no vegetal, sonha no animal e desperta no homem. Então olha só esses três processos antes da gente despertar realmente como espírito já individualizado nessa condição que a gente nos vê agora. Ele passa por isso. Então Leon Denis, ele traz de forma até ilustrativa, colocando que ele dorme no mineral, se agita no vegetal, sonha no animal e desperta no homem. O princípio, né, esse princípio espiritual, ele evolui o quê? Gradativamente, como a gente já falou, né, a partir de quem? Do mineral, passando pelos reinos vegetal e animal, até alcançar o reino nominal, quando atinge a racionalidade. Quem traz isso é André Luiz, né? Traz esse resumozinho lá no livro Evolução em Dois Mundos. Ele já começa a esclarecer isso para a gente. E para a gente entender por que, né, a necessidade ali de passar no reino mineral, né? Ainda continuando, né, nesse livro, diz o seguinte: na fórnea do movimento da matéria, pois o átomo se agita por si só. Ou seja, no reino mineral, né, o princípio inteligente, ele vai trabalhar esse poder, o quê? Esse poder agregador. No reino vegetal, né, através do germinar, nascer, crescer, enfim, em forma de vida. Ele já começa a ter uma noção desse processo, porque ali nós já temos os seres que eles germinam, eles nascem, né, passa por todo um processo de vida e depois tem o processo também da morte, né, do vegetal em si. Então o princípio inteligente, ele vai passando por esse processo, ele tem essa necessidade. E no reino vegetal já começa a surgir algumas complexidades ali, né? Então ele consegue alcançar o quê? Uma certa sensibilidade, né? Numa parte aí, numa primeira porção ali dos seres vivos. No reino animal, né, ele se movimenta através dos instintos
e das sensações. Ou seja, ele começa a trabalhar o que? A motilidade, né? A mobilidade, enfim. No reino nominal, sobre a forma de consciência e racionalidade, a gente já começa a desenvolver a nossa parte de inteligência, porque a gente já começa a conseguir dominar, né, essa matéria. A gente já começa a se entrelaçar como espírito individualizado, né? Chegamos aí, quando no reino nominal, na condição de espírito, não somos mais um princípio inteligente, já somos o quê? Espírito, e já conseguimos dominar a matéria sobre a forma de consciência e racionalidade, e a gente vai, né, trabalhando, né, e a cada vez mais melhorando, né, progredindo como espíritos que somos. E, né, trazendo aí um resumozinho, então no mineral tem a união aí de quê? Das moléculas, né, como a gente viu ali. No vegetal vai se trabalhar a sensibilidade, no animal a motilidade e o instinto, até conseguir, passando o princípio inteligente, passando por esse processo, né, esse processo desde lá, né, na condição de princípio inteligente, ele passa por esse processo de quê? De individualização do espírito. Aí sim, temos condições já de encarnar como homem. O princípio inteligente ele já se individualizou como espírito. Aí sim a gente vai conseguir encarnar nesse corpo, nessa matéria bem mais complexa, né, do que a dos outros seres, porque aí a gente já está sendo regido pela consciência, pela inteligência, né, pelo livre-arbítrio, não mais conduzidos, né, até mesmo no processo, a gente sabe que no processo, né, lá dos seres primitivos que nós fomos, né, daqueles seres bem primitivos, nós éramos regidos mais pelo instinto do que pela razão, e ao longo disso a gente conseguiu alcançar, né? Ainda temos bastante aflorada a questão do instinto, principalmente pela questão da sobrevivência, mas estamos conseguindo com o tempo aí desenvolver melhor a razão, né, a inteligência, e trabalhar melhor a questão do livre-arbítrio. Então, só para a gente fechar esse pontozinho, né, deixar claro aqui o seguinte, né, nós somos espíritos, mas nós não podemos dizer que em algum momento do nosso processo evolutivo nós fomos uma samambaia, nós fomos uma pedra, né, nós fomos ali qualquer animal que seja. Naquele momento ainda éramos princípio inteligente. Quando nós nos individualizamos em espírito, nós encarnamos como homem. Então, em nenhum momento, cada ser que nós somos como espírito, nós podemos dizer que nós fomos qualquer tipo de componente desses outros reinos, porque não éramos espíritos individualizados ainda. Estávamos nesse processo evolutivo, nesse processo de individualização, até nos tornarmos o quê? Espírito, eu, você que está aí sim, nós nos tornamos espíritos, e a partir dali nós passamos pelas encarnações como seres o quê? No reino hominal, né? E ora mulher, ora homem, e a gente vem nessa condição, né, trabalhando, né, o melhoramento do ser. Bem, falando rapidamente aqui, né, sobre a natureza dos espíritos, na questão 82, a informação que a gente tem é a seguinte: existem poucas informações a respeito da natureza dos espíritos. Dizem os espíritos superiores que o espírito, na sua condição de princípio inteligente, individualizado, é incorpóreo, constituído de matéria quintessencial, ainda sem analogia para nós. Ou seja, se a gente buscar aqui
né, uma comparação do que seria ali a natureza do espírito, a gente não vai encontrar. Os espíritos mesmo já estão falando isso, né? Existem poucas informações e o que eles colocam para a gente de forma que é incorpóreo e constituído de matéria quintessenciada. Eu não vou discorrer sobre isso porque eu não tenho conhecimento sobre isso, mas eles já colocam que não tem analogia para a gente na nossa condição, então a gente segue, né? Vamos ver se a gente consegue mais alguma informação aqui sobre a natureza, né, do espírito em si. Né? A sua forma é também para nós indefinida, né? Isso está lá no Livro dos Espíritos, tá bom? Podemos compreendê-lo como uma chama, um clarão ou uma centelha, tendo uma coloração que vai do escuro e opaco a uma cor brilhante, qual a do rubi, de acordo com a sua menor ou maior pureza. Então aqui a gente já consegue ter uma noção, né, trazendo para algumas comparações da nossa realidade. A gente sempre busca, né, para ter um entendimento sobre alguma coisa, a gente sempre busca o quê? Uma comparação ou outra. E aqui ele diz, né, que podemos compreendê-lo como uma chama, um clarão, uma centelha. Isso aí a gente sabe o que é. Então a gente trazendo essa comparação, a gente consegue entender que a natureza do espírito, né, pode ser para um entendimento nosso, né, voltada para essas observações. Né, uma coloração que vai do escuro ao opaco, a da cor brilhante. Gente, isso aí a gente já sabe, dependendo do que? Do grau de pureza. Né? Então, quanto mais atrasado o espírito for, mais escuro, né, a gente tem essas informações, né, mais escuro vai ser, né, aquela condição ali do espírito, né, e quanto mais alcançando ali as esferas superiores, melhorando, o espírito ele vai trazendo essa cor mais brilhante, né, como ele coloca aqui, né, de um clarão, enfim. Isso aí a gente consegue ter pelo menos uma noção em relação à natureza do espírito, em relação a isso. Né, na questão 23, né, Kardec pergunta qual a natureza íntima do espírito. Os espíritos falam, não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Para nós, né, no caso os espíritos, entretanto, é alguma coisa. Ficais sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Enfim, resumindo aqui, não é fácil analisar o espírito com a nossa linguagem. A gente já teve uma palhinha aqui, uma noção, né, trazido nas questões 88 e 88A, que fala ali, descrevendo um pouco, trazendo um pouco da nossa realidade, né? Mas ainda assim eles batem muito na tecla que a gente não tem condição de ter esse entendimento ainda. E, né, a gente vai fechando o nosso estudo por aqui, né, e eu gostaria de estar fechando ele trazendo uma pergunta, né, uma questão lá do Livro dos Espíritos, né, que a gente leu bastante coisa, viu a complexidade desse tema, a complexidade dessas abordagens que fala da origem e natureza dos espíritos, né? Mas para a gente não desanimar, a gente continuar seguindo, acho que deu para ter uma noção ali de como é que funciona esse processo da individualização do espírito, pelo menos, né? Para a gente não desanimar, né? Kardec pergunta lá no Livro dos Espíritos se é dado ao homem conhecer o princípio das coisas. E os espíritos falam, não. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. Então a gente vai caminhando, né, vai buscando melhorar como ser, vai tentando se melhorar cada vez mais. Né? Que seguindo os ensinamentos do Cristo, seguindo as orientações que os Espíritos trazem através da doutrina, que eles nos orientam o tempo todo para seguir no caminho. Né? Os próprios Espíritos falam que Deus não permite que nós... que tudo seja revelado a gente, porque a gente não vai ter entendimento para isso.
né? Então a gente vai seguindo na nossa caminhada, né? Já agradeço aqui a atenção aí, né? E para a gente finalizar o nosso estudo, né? A gente vai encerrar fazendo uma prece, né? Então, nesse momento, envolvidos aí por essa luz que emana do Cristo, agradecemos por mais esse momento de aprendizado, por mais esse momento de orientação. Agradecemos essa doutrina que tanto nos orienta, nos conforta, nos faz seguir no caminho certo. Agradecemos esses amigos de luz que incansavelmente estão conosco, nos orientando na nossa caminhada. Esteja sempre conosco, amigo Jesus, que assim seja, graças a Deus. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês!